Glória a Deus. Salve, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Mais um dia que nós nos encontramos como igreja, reunido nesse lugar consagrado ao Senhor, nesse lugar que Deus fala ao nosso coração, nesse lugar que Deus traz para nós luz da sua palavra, para que possamos caminhar e o nosso coração se encontra alegre na presença do Senhor. Alegre, porque somos escolhidos dele, ovelha do seu pasto, a menina dos seus olhos, e nosso coração nesse momento se rende aos pés dele. Glória a Deus. Amém? Abra a tua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 6. Gênesis capítulo 6, versículo 22. Gênesis 6, versículo 22. Gênesis capítulo 6, versículo 22. Está escrito assim na palavra do Senhor: Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Capítulo 7. Então o Senhor disse a Noé: entra na arca, você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nesta geração. Deus, nesse momento, juntamente com os teus filhos aqui reunidos, ó Pai, diante da tua palavra, convicto que o teu Espírito Santo está aqui, que vem nos conduzir, vem nos ensinar, vem nos exortar, vem nos levar Senhor, nos tornarmos mais e mais parecidos com Cristo e aumentar a nossa fé através da tua palavra. E nós lemos a tua palavra agora. Fala conosco, fala de maneira clara, precisa, não aquilo que nós queremos, mas aquilo que nós precisamos ouvir. E todos aqueles que vão ouvir depois, seja ministrado pelo teu Espírito, no nome de Jesus. Amém. Amado, mais uma vez que nós nos encontramos na casa do Senhor, eu creio que você que está neste ambiente está caminhando os passos corretos. Porque a Bíblia vai dizer que existe caminho que aos olhos do homem parece que é bom, mas o fim deste caminho é o caminho de morte, morte eterna. E quando nós estamos caminhando neste lugar consagrado a Deus, aonde nós entendemos que Deus nos convida a estar, nosso coração se alegra, porque sabemos que aqui somos, através da palavra, exortado, corrigido e fortalecido. Quando nós abrimos nossa Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 6, é nos dado a entender claramente a história em que veio o dilúvio sobre a terra. A Bíblia diz que lá estava a corrupção da humanidade, lá estava a perversidade da humanidade, lá estava o homem e a mulher pervertido, lá estava o homem e a mulher com a maldade de todo ser, de tal maneira que a Bíblia vai dizer que isso veio chamar a atenção de Deus. Maneira essa que Deus olhou do alto céu e procurou se havia um justo sequer, e não havia. A palavra do Senhor vai dizer que Deus determinou no seu coração: eu vou destruir todo ser vivente. A palavra do Senhor é narrado no capítulo 6, que Deus vai dizer que Ele, em outras palavras, para nós compreendermos que Ele estava tão triste de ter criado o homem, de ter feito o homem. E a Bíblia não diz que Deus, Ele
vai destruir todo ser da terra. Amado, eu quero que você entenda que nós vamos ler a Bíblia, e através da Bíblia, da palavra de Deus, nós vamos ser ministrados, para que possamos sair daqui confiante que nós estamos no caminho certo, que nós estamos trilhando a trilha que Deus tem nos proporcionado nesse tempo. No versículo 8 do capítulo 6 vai dizer claramente assim: Deus, olhando para a terra, procurando que pudesse encontrar alguém, que ele pudesse ter uma comunhão, aquilo que Deus sempre desejou. A Bíblia não diz que Deus agora vai no versículo 8, a Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. A Noé, porém, Deus achou graça. A Noé, porém, Deus viu uma pessoa que lhe dava prazer na terra. Agora nós entendemos que diante de um cenário de corrupção, diante de um cenário de maldade, diante de um cenário de todo tipo de pecado que desagradava a Deus, a Bíblia nos diz que Deus, ele veio até a terra, e no momento que Deus olha, ele enxerga um homem chamado Noé. Nós estamos no culto com a família. Hoje também é um dia muito especial, onde estamos se comemorando o Dia dos Pais. E nós devemos entender que Deus, naquele tempo, achou um pai que pudesse se agradar. Que nesse tempo em que nós estamos comemorando o Dia dos Pais, será você este pai que Deus está se agradando? Para que possamos entender que o pai que agradou a Deus foi aquele que dava prazer a Deus. Aquele que satisfazia o desejo de Deus. Vivemos um tempo em que as pessoas estão sendo levadas pela cultura, pela filosofia, pelo sistema em que elas estão abrindo mão daquilo que é precioso, daquilo que é nobre, daquilo que é excelente. Eu estou agradando a Deus? Eu, como pai, estou sendo o modelo de pai que Deus está se agradando, se afastando da corrupção, se afastando da perversidade, se afastando da hipocrisia, da maldade, da crueldade, da injustiça. A palavra do Senhor vai dizer que Deus, ao descer, ao se aproximar, ele encontrou alguém. Noé. Noé, não é porventura... Esse Noé, não é porventura bisneto de Enoque? Pois bem, Enoque andou com Deus. Agora estou encontrando alguém que é o seu bisneto. E ele está querendo andar comigo também. A palavra do Senhor vai dizer que Deus, ao ver Noé se afastando do mundo da sua época, deixando ser levado pela concupiscência da carne, pelo desejo dos olhos, por tudo aquilo que a carne e o desejo estava pedindo, Noé se afastou para não desagradar a Deus, procurou viver uma vida íntegra, reta, que agradava a Deus. A palavra do Senhor vai nos dizer claramente a história de Noé. Esta é a história da família de Noé. Versículo 9. Noé era um homem justo, íntegro, entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Este era Noé. Noé tinha uma história. Noé tinha uma história. A história está nos dizendo que Noé era um homem justo. Noé era um homem íntegro. E também ele andava com Deus. Ele tinha uma vida de comunhão com Deus. Ele tinha uma aliança com Deus. Ele entendia que existia um Deus criador, que ele deveria bater continência, que ele deveria estar realmente obedecendo, estar realmente submisso à vontade de Deus, e não à vontade da cultura do mundo, da filosofia do mundo, da moda atual do mundo. Eu não posso me embasar no momento atual do mundo, porque existe um Deus que é santo, e ele deve ser honrado pela nossa vida, e eu quero ser íntegro, justo, diante de uma geração que me envolve.
nós estamos aprendendo claramente que tipo de pai, que tipo de mãe Deus está procurando nesse tempo. Pessoas íntegras, justas e retas, que quer chamar a atenção de Deus. Pessoas que não se tornam flexíveis, porque o mundo está flexível. Um povo que tudo agora pode, não é como antes. Para Noé sempre foi do jeito de Deus, e sempre vai ser do jeito de Deus. Noé sabia da história, quando Adão quis fazer a vontade de Eva, e Eva fazer a vontade da serpente, o que aconteceu? Trouxe problema, trouxe morte, trouxe caos, trouxe maldição para a terra. Noé entendeu que deveria ter uma vida íntegra, reta, justa diante de Deus. Com isso agora a Bíblia vai nos dizer que Noé gerou filhos. E estes filhos não foram filhos que trouxeram para Noé vergonha. Amado, vivemos um tempo em que pais estão chorando porque não quer viver uma vida reta, uma vida íntegra, e não quer andar com Deus, e fica esperando filhos que obedeçam, filhos que o honrem, filhos que coloquem realmente o nome do seu pai em lugar de honra. Mas não, pai que não honra a Deus tem filhos que desonra. Noé andou com Deus e vai gerar filhos. A Bíblia vai dizer no versículo agora 11: ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus, cheio de violência. Ao ver a terra se corrompera por toda a humanidade, ao ver como a terra se corrompera por toda a humanidade, havia corrompido a sua conduta. Versículo 13: Deus disse para Noé, ao ver que a terra estava toda corrompida em violência, ao olhar para a terra e ver a injustiça, a maldade, a crueldade, todo tipo de droga sendo aceita, porque a lei liberou, as pessoas estavam bebendo, se embriagando, dando-se em casamento, se levando a viver uma vida de orgia e todo tipo de maldade que desagradava a Deus, vai dizer a palavra. A Bíblia nos diz que Deus, ele olhou o cenário da terra. Ninguém precisou contar. A terra estava corrompida aos olhos de Deus. Amado, nós estamos na igreja, nós estamos na terra como igreja, não para querer jogar luz ao teu pecado. Nós estamos na terra para despertar que Deus está contemplando os teus atos. Deus está contemplando a tua conduta. Deus está contemplando aquilo que você está fazendo. Está desagradando não os nossos olhos, mas os olhos de Deus. Foi aos olhos de Deus que Deus viu que a terra estava corrompida, tomada por todo tipo de maldade, violência e perversidade, injustiça e pecado. Mas a Bíblia nos diz que agora Deus, ele vai fazer aquilo que ele sempre desejou. Versículo 13. Deus disse para Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra se encheu de violência por causa deles. Eu destruirei com a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste, dividida em compartimento e revista de pinche por dentro e por fora. Deus agora vai dizer para Noé: Noé, a terra se corrompeu, para a terra não há mais segunda chance, porque a maldade está constante, o coração do homem está inclinado a isso. Eu vou destruir todo ser vivente. Mas com você, Noé, eu vou fazer uma aliança. Com você, Noé, eu vou fazer algo que vai salvar a tua casa, a tua família, porque você se mostrou íntegro, porque você se mostrou justo, porque você andou comigo. Você não andou nos bares, você não andou nos lugares aonde eu não estava, você andou comigo, aonde eu estava.
palavra do Senhor vai dizer que Deus vai dar uma orientação para Noé. Constrói uma arca de madeira. Noé, e nessa arca você vai pinchar, você vai fechá-la por dentro e por fora. Noé, o que eu vou fazer com a terra, eu não quero que vocês contemplem. O que eu vou fazer com o ser humano, eu não quero que vocês presenciem. Eu vou destruir e vou exterminar. A Bíblia nos diz claramente que Noé, ele começa a fazer. A Bíblia vai dizer no versículo 17: eis que eu vou trazer água sobre a terra e dilúvio, para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo que há na terra perecerá, mas com você estabelecerei a minha aliança. E você entrará na arca com seus filhos e com suas mulheres, e com a sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Amado, nós precisamos entender que naquele tempo não havia chovido uma chuva tão intensa. Naquele tempo não tinha visto algo semelhante como esse. Mas Noé, ele obedeceu a voz de Deus, crendo naquilo que não existia, mas como já viesse a existir. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Noé teve fé, e pela fé Noé construiu a arca, acreditando que aquilo que estava para vir ia destruir todo o ser da terra. Estamos vivendo um tempo em que as pessoas estão fazendo vista grossa para a palavra de Deus. Estamos vivendo um tempo que as pessoas estão pensando que Deus está esquecendo dos seus atos. Estamos vivendo um tempo que as pessoas estão fazendo, vivendo, curtindo, bebendo, se entregando aos prazeres, achando que Deus não está vendo. Mas o cenário está sendo montado. No tempo de Noé, o cenário estava sendo montado, mas Noé não ficou se preocupando. Meu Deus, eu estou perdendo tempo, eu nunca vi dilúvio, será que isso vai acontecer? Será que essa chuva vai vir mesmo? Eu poderia estar fazendo outra coisa do que estar na igreja. Eu poderia estar fazendo outra coisa do que estar orando, jejuando, lendo a Bíblia. Eu poderia estar fazendo outra coisa. Eu poderia estar vendo um futebol em vez de estar no culto. Eu poderia estar vendo outra coisa, curtindo a vida. Mas Deus quer que eu me consagre. Deus, Ele quer que eu viva uma vida repreensível. Deus quer que eu seja íntegro. Deus quer que eu seja justo. Foi isso que Noé fez. Eu vou viver da forma como Deus está dizendo, falando, ordenando para mim. Eu não vou viver como está propagando lá fora. Eu vou me apegar àquilo que Deus me confiou. Deus mandou eu construir a arca. Eu vou construir a arca. Eu vou levar minha família para ficar próximo da arca. Eu vou levar minha família para estar próximo da onde Deus disse para mim estar. Eu não posso brincar, porque um desvio pode ser fatal para o meu filho. Que pai você está sendo? Nesse dia que nós estamos comemorando toda a terra, dia do pai. Que pai você está sendo? O pai que leva o filho para a roda dos escarnecedores? O pai que leva os filhos para viver aquilo que desagrada a Deus? Certamente você, juntamente com seus filhos, não está construindo a arca, não está construindo a estrutura, não está construindo um ambiente onde Deus vai chamar pelo nome, para dizer: vinde, bendito. Mas a Bíblia não diz que Noé não. Noé não veio no dilúvio, mas começou a construir aquilo que Deus pediu. O tamanho, a largura, o material, da forma como Deus está pedindo. Eu vou fazer, não da forma como o mundo está mostrando que eu devo fazer para Deus, da forma como Deus está pedindo.
Aquele que não deixar pai, mãe, por amor a mim, não é digno de entrar na arca. Aquele que ama o mundo e as coisas que no mundo há, não está digno de passar pela porta da arca. Aquele que vive uma vida de hipocrisia, vivendo o evangelho de fachada, que realmente olha para o mundo como Deus olha, certamente não está construindo a arca. Noé construiu a arca porque ele olhava para o mundo da forma como Deus estava olhando, corrompido, perverso, injusto, mau. Quando Noé enxergou da forma como Deus enxergava o mundo, Noé tinha prazer na presença de Deus e andava com Deus. Será esse o motivo que muita gente está perdendo o prazer de andar com Deus? Porque está vendo o mundo de uma forma como Deus não está vendo? Está vendo o mundo de uma forma prazerosa? Será esse o motivo que não está construindo a arca para os seus filhos? Será isso que não está levando os seus filhos para amar Jesus acima de todas as coisas? Será isso? Será que não está vendo o mundo da forma como Cristo está vendo? Mas a palavra do Senhor vai dizer que Noé, ele construiu a arca. E no momento que Noé constrói a arca, a Bíblia vai nos dizer claramente, no versículo 22, onde nós lemos, Noé fez tudo exatamente como Deus o tinha ordenado. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Aquele que faz aquilo que Deus ordenou, da forma de Deus, certamente está pronto para ouvir de Deus. Então disse o Senhor a Noé: entra na arca, você e toda a tua família. Quando nós entendemos que aquilo que nós estamos construindo é para nossa família, não é para Deus, estarmos na igreja é para que a nossa família esteja sensível quando Deus vier buscar a sua igreja. Estar aqui não é para agradar a Deus, é para estarmos longe daquilo que possa nos roubar de viver eternamente com Deus. Estar aqui é blindar o nosso ouvido, é blindar os nossos olhos, é blindar o nosso coração, para que o inimigo não venha roubar e nós vivermos uma vida de fachada. E Deus está dizendo, depois que Noé fez tudo, amado, é tempo de você aprender que você deve fazer tudo. Não adianta vir no culto no domingo e no decorrer da semana você está amando o mundo. Pense bem. Você está levando a sua família para outro caminho, não para a arca de Deus. Amado, não adianta você estar no culto e não querer ter a imagem de Cristo para a sociedade, não querer ser luz, porque Noé foi juiz. Noé foi aquele que pregava, Noé foi o pregoeiro para aquelas pessoas, assim como Ló não quis se contaminar, Ló estava afastado, Ló não quis se envolver no momento que aquele povo estava entregue. Homens se entregue às paixões, homens querendo fazer sexo contra a vontade de Deus, mulheres sendo entregues aos prazeres. A Bíblia nos diz que Ló se afastou, e no momento que Ló se afastou, foi o momento que o anjo chegou, e Ló estava afastado, não estava envolvido, não estava no meio daquelas pessoas entregues às paixões, e o anjo apareceu, e no momento que o anjo apareceu para aquele que estava só. E a Bíblia nos diz que Ló, pela divina graça de Deus, fez com que o anjo entrasse na sua casa. Amada, a tua casa está preparada para receber o anjo. A tua casa vive uma vida de santidade. A palavra nos diz que as filhas de Ló viviam uma vida de santidade, porque o pai era santo. Será isso que as tuas filhas não estão vivendo uma vida de santidade porque você não tem sido santo?
porque você não tem sido santa, mulher. Preste atenção o que Deus está dizendo. O anjo vai entrar. Será que a sua vida, a sua casa está preparando a arca para que o anjo possa levar você? Ou você está como a mulher de Ló, desejoso por Sodoma e Gomorra, olhando para aquilo que está lá atrás, aquilo que Deus já rejeitou, aquilo que Deus já desprezou, aquilo que Deus não tem mais amor. Deus está dizendo para você e para mim nessa noite: filho, a terra está corrompida, a terra está violenta, a terra está com maldade, com injustiça, com crueldade. Eu vou descer, eu quero encontrar você perto da arca, pronto para entrar. E no momento que o anjo pegou na mão também de Ló, Ló saiu de Sodoma e Gomorra. No momento que ele estava próximo da arca, a voz dele estava sensível para aquele que mandou construir a arca, e não para aqueles que estavam duvidando, para aquele que estava desprezando, aqueles que estavam longe da arca. No momento que Deus falou para aquele que estava próximo da arca. A palavra do Senhor vai dizer que quando Deus falou, Deus disse: Noé, porque tu foi fiel no pouco, Noé. Tu não priorizou outras coisas, Noé. Noé, porque nesse tempo de corrupção e maldade, crueldade, violência, todo tipo de pecado que tem desagradado aos meus olhos, Noé, tu procurou fazer aquilo que me agradava da forma como eu ordenei, Noé. Noé, por causa dessas coisas que você entendeu, que me desagradava, e você se afastou e construiu esta arca. Esta arca não vai ser para outra coisa, Noé, mas para a tua família. Entra com a tua família, desfruta com a tua família, porque o que vai acontecer fora dessa arca você não vai poder ver, porque eu derramarei da minha ira sobre toda a carne, eu derramarei do meu furor sobre todos aqueles que não submeteu a minha palavra, a minha ordem, a minha ordenância, aqueles que não quis voltar-se para mim com arrependimento, com choro, com quebrantamento, não só de lábios, mas de coração, não rasgando as vestes, mas o coração na minha presença, dizendo: pequei contra o céu e fiz o que era mal diante dos olhos de Deus. Que nessa noite nós possamos sair daqui entendendo. Continua caminhando comigo, meus filhos. Continua andando comigo da forma como vocês estão andando. Não andando com o mundo, não andando com os prazeres do mundo, não andando com a filosofia do mundo, não andando com a cultura do mundo, não andando com aquilo que o mundo está proporcionando para vocês. Anda comigo, anda em santidade, anda em obediência, anda em submissão, anda na minha presença e ser perfeito, porque certamente naquele grande dia, porque o grande dia virá, não tardará, os anjos virão para buscar aqueles e aquelas que estão próximo da arca, e a arca é Cristo. Cristo. Onde tiver 2 ou 3 reunidos, ali eu estarei. Cristo. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. A igreja somos nós, e nós estamos aqui, esperando o nosso Deus nos chamar para tirar desse mundo corrompido e mal, aonde o amor de muitos tem se esfriado. Mas que nessa noite você possa entender que tudo aquilo que Noé fez, obedecendo a Deus, fez simplesmente para que a sua família desfrutasse de viver eternamente na presença de Deus, porque aqueles que vivem neste mundo andando com Deus, certamente serão aqueles que estão prontos para viver eternamente na sua presença. Que Deus te conceda a oportunidade de você, nesse dia em que se comemora o Dia dos Pais, você se voltar para Deus e ser um pai semelhante a Noé, semelhante a Ló, semelhante a Abraão, semelhante àqueles que ouviram a Deus e obedeceu, porque obedecer é melhor do que sacrificar. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus te livre de todo mal e te dê uma oportunidade de você chegar na arca e desfrutar daquilo que Deus tem para a tua família
no nome de Jesus.